Para mim é um prazer estar aqui tentando falar um pouco de Wicca. Agradeço muito o convite da ONG, porque, como o Claudio Ivan e a Emanuela vai falar daqui a pouco, não é um caminho muito simples de se estar, mas é um caminho de uma verdadeira transformação. A WiccaCraft, né? Eu venho falar um pouco da WiccaCraft. Por favor, vocês perdoem meu nervosismo, que eu não estou tão acostumado com microfones, palcos, essas coisas. A WiccaCraft, ela vem dar o boom, de fato, com o Gerald Gardner, que, a partir de referências dele em Aleister Crowley e o próprio Eliphas Levi, que vem trazendo uma transformação aí nos cultos religiosos, ele vem trazer à luz da informação, uma nova forma de lidar com o conceito de religião mística, né? Então, ele vem como? Mostrando para a gente que podemos, a partir de cultos e experiências místicas, de práticas da magia cerimonial, fazer com que o nosso espírito se eleve de forma mais ampla. Isso, não é isso? A partir de quê? A partir do contato com a magia primitiva. Qual seria essa magia primitiva? Seria a magia do tratamento com o natural, trazendo o questionamento com a nossa natureza, a natureza do cosmos, certo? E fazendo com que possamos despertar na nossa consciência uma nova forma de tratar os conceitos religiosos, que naquele momento ele surgiu a partir, com os seus questionamentos, a partir de 1920, né? Só isso ele causou o Gardner, né? Causou um furor com as pessoas ali, para que as pessoas... E foi iniciando várias pessoas que se mostravam interessadas na Wicca, ele foi trazendo para o seu culto, e isso iniciando. E daí foi formando novas pessoas, com novos conceitos, novas informações, até contrárias a ele, onde ele trazia para que as pessoas praticassem a magia cerimonial. E outras pessoas já queriam ir além disso, que isso ia culminar com o tempo, né? Que ele diz assim, onde o sentimento de libertação é a parte primitiva que se torna mais autêntica. Então, se eu tinha o sentimento de libertação ali para praticar, fazer das minhas práticas, dos meus criar meus instrumentos, desenvolver as minhas culturas a partir das práticas da cerimônia do Wicca tradicional, como ele trata. Como ele trata, a partir disso, novas formas iam se propagar para aqueles que o praticavam. Ok? O que é que a gente vê no mundo contemporâneo? Que, a partir da década de 1960, várias pessoas procuraram meios mais primitivos de encontrar com o seu ser. Sejam através de índios da Amazônia, através dos índios mexicanos, através dos índios norte-americanos, buscando aquele contato mais primitivo para tentar elevar o seu ser. Aí ele nos diz também aqui, como engenheiros de mitos, nós temos a capacidade de transformar a nossa vida por uma ação transfiguradora. Porque na WiccaCraft tem três bases, que é a base, o elemento pagão, o elemento da bruxaria
e o elemento da feitiçaria. O elemento pagão é aquele elemento das festas sazonais, ou seja, o culto ao sol, que tem as festas dos sabás. Esse é o elemento pagão. O elemento da bruxaria é o elemento da prática individual. Ou seja, a transformação a partir de mim mesmo, com o auxílio dos rituais, das cerimônias, dos instrumentos. E a feitiçaria, ela é o elemento da transformação do meio. Aquilo que eu faço para que o meio onde eu estou se transforme. Não é isso? Aí o que é que um dos princípios da Wiccacraft diz? Para a gente ter uma auto-iniciação livresca. Ou seja, a partir dos livros, a gente poder nos iniciarmos. O que acontece hoje com algumas partes do Wicca no mundo é que se existe uma grande valorização por títulos. E o título, ele é uma transmissão do conhecimento horizontal. É aquele conhecimento que vem de uma pessoa para outra. Mas a verdadeira iniciação, ela é vertical. Ela vem do divino para com você. E isso aí, a partir daí, mostra-se uma nova prática religiosa, que busca referências filosóficas e espirituais surgidas no século XIX. Não é isso? E o que é que faz Gardner lá em 1940? Ele leva à luz toda essa informação. A partir daí, como ele é muito transgressor no seu momento lá. Então, isso fez a mídia, fez com que a mídia fizesse uma verdadeira farra. Aí, então, vários livros foram lançados, vários documentários foram feitos, mostrando aquele lado mais animalesco lá dos rituais, onde que ele diz que faziam vários rituais com pessoas nuas, pessoas peladas, para que trouxesse ao mundo um choque cultural mesmo, que mostrasse que aquilo não era uma coisa ruim, como o Claudio falou aqui, que aquela ideia má da bruxaria, ela tinha que ser desconstruída de alguma forma. E uma forma dela de desconstruir é chocar as pessoas com rituais de cerimônias que as ordens mais antigas faziam, com Eliphas Levi e Aleister Crowley, e traziam aquela cerimônia para o público, para que todos pudessem ver. Aí daí onde vem as convergências, né? Alguns não queriam fazer rituais pelados, nus. Outros já queriam, mas de outra forma. Outros queriam só com um ramo sexual, só com homens. Outros só com mulheres. Um só com homem e mulher. Então, essa gama de possibilidades ritualísticas, o Gardner nos trouxe para fazer despertar esse conceito pagão aí na nossa vida. Com o passar do tempo, ali bem próximo de Gardner, surgem 4 vertentes literárias, que são a vertente esotérica, onde tem o próprio Gardner, baseado nos mandamentos do Aleister Crowley, o Heavinger Massey. E o Gardner tinha um projeto, que era o projeto de reconstrução da bruxaria na perspectiva neopagã, que nos traz uma literatura conjunta aos livros de magia cerimonial de Dion de Fortune e de Aleister Crowley. A segunda corrente é a corrente psicológica historiográfica, que são basicamente professores universitários iniciados wiccanianos, que podemos citar a própria
que podemos citar a Viviane Crowley e o Ronald Hutton e Philip Hazelton, onde eles expõem a preocupação da erudição e da fundamentação histórica. Ou seja, ele tinha que ter, que era um grupo de pessoas mais intelectualizadas, que traziam para os seus coven somente as pessoas que estivessem mais ou menos naquele nível cultural. A terceira corrente, que foi a utópica romântica, aí nesse momento surge a Starhawk. Ela é o grande nome desse momento, que nós já tivemos a oportunidade de tê-la aqui no encontro. O encontro já trouxe ela para aqui, que foi um dos momentos áureos do Encontro Nova Consciência. E ela fez coisas assim impressionantes no encontro. Teve um momento lá da dança espiral, não sei se vocês estavam aqui em 2002, que foi um momento único. Nós também tivemos a oportunidade de ter a honra de recebê-la junto a nós, no nosso coven. Para nós, naquele momento, foi um momento de expansão da nossa ideia de bruxaria, da nossa ideia de feitiçaria, da nossa ideia de vivência pagã. Porque ali, naquele momento, nós estávamos iniciando. Eu sou Wiccan desde 1998 e em 2002 já estava morando aqui. E ter aquela mulher, como também tinha outras bruxas naquele momento aqui, a Márcia Frazão, a Starhawk, a Delight, são todos nomes importantes para a literatura Wiccan. E tem também a quarta corrente, que é a corrente popular, que o grande nome dessa corrente popular é o Scott Cunningham, que o que ele nos traz? Ele renega praticamente toda forma cerimonial. Ele diz que a nossa magia, a nossa bruxaria, a nossa feitiçaria parte das nossas próprias ações. Então eu posso criar um círculo mágico, eu posso fazer um feitiço mágico, eu posso fazer a bruxaria mágica só a partir de mim. E a partir daí começa uma tendência à bruxaria solitária, que são aquelas pessoas que buscam sozinha o seu caminho espiritual. Aí a partir de 1960 vem a onda rock and roll, que foi eu digo, aí já é uma opinião mais minha, que foi uma grande expressão do Deus cornudo. Até hoje a gente tem esse símbolo como símbolo de rock and roll, né? Que tem a imagem negativa do diabo, mas isso aqui não é o diabo, mas é um ser de chifres. Que esse ser de chifres é o que é o Deus cornudo, o que é o diabo que a igreja colocou na mente das pessoas, que seria o diabo de chifre. É aquele homem, o caçador, que junto com as bruxas foi caçar e capturou o seu animal. Aquele homem, ele teria que fazer a dança ritual no final da noite. E a dança ritual, ela era tida no meio do círculo das bruxas, 13 a 20 bruxas, e ele teria que dançar com essas bruxas com a cabeça do animal que ele matou. Aí por isso que os inquisitores lá, as bruxas faziam os seus rituais no campo, né? Numa clareira. E os observadores, os inquisitores, estavam ali observando aquele movimento antes de atacar e via que existiam mulheres girando em torno de um ser de chifres, que era aquele homem caçador que matou aquele bicho e estava fazendo a dança ritual com a cabeça daquele bicho que ele matou na sua cabeça. Então, a imagem que eles viam era como se fosse de um ser animalesco, mas não, era o próprio homem. Então, a figura do Deus cornudo é a figura do próprio homem,
com a cabeça do animal que ele matou na sua. Aí, assim, o caminho, com a morte do Gardner, ficou que aí Gardner deu a sustentação, criou essa tendência institucional de se criar coven, de se criar instituições que representem a bruxaria. Não é uma coisa que eu particularmente concordo, porque eu acredito que a magia, a bruxaria, é uma coisa que parte de dentro para fora. Aí mesmo que alguém me inicie na tradição, se eu não tiver uma iniciação divina, de nada vai adiantar. Só vai ser só um título. Mas se eu consigo manifestar a natureza mágica através de mim e através dos outros e através do mundo, eu posso me considerar como ser iniciado. Quando o Gardner morreu, ficou uma dúvida de quem o substituiria, né? Dentre outros nomes, veio a questão de que seria uma mulher, mas não foi uma mulher, foi o próprio Alexander Sanders, que ele também veio quebrar as questões gardnerianas, que Gardner defendia a cerimônia. Mesmo de uma forma livre, você não tem nenhuma tradição mágica, mas você quer começar a ter a tradição mágica, você pode entrar e se iniciar dentro dos moldes da cerimônia. Gardner defendia isso. Já o Alexander Sanders, não, ele quebrou isso. Ele disse, não, se você quiser iniciar através dos livros, você pode, desde que você entre nessa conexão do horizontal com o vertical. Aí, a partir daí, veio uns questionamentos. E como ele levantou essa questão de que qualquer pessoa poderia se iniciar, muitas pessoas não querendo estar dentro do grupo, porque até hoje ainda acontece isso, existe uma limitação de você falar se você é um praticante de bruxaria. O nome choca algumas pessoas, então você se limita a falar sobre isso. Limitando, você vai ficar em casa, você vai fazer em casa sozinho, você vai fazer com pessoas afins. E muitas vezes não acontece, você faz praticamente só. Então, depois de Alexander Sanders, começou a surgir várias pessoas, vários teóricos, vários autores que deram essa perspectiva de prática solitária. Que podemos citar a própria Marian Green e a Louise Bourne. A Louise Bourne ainda viva, ainda está aí, bem velhinha, mas está aí falando de bruxaria. E até amaldiçoando algumas pessoas aí de uma forma indireta, entendeu? Mas ela está aí, sozinha. O elemento pagão subsiste na Wicca como sistema cultural, de fundo eco-religioso. A celebração panteísta com inspiração neopagã, né? Então, o pagão é aquilo que eu disse. É que quando a gente entra dentro de um círculo ou de um ciclo de força natural, que esses a gente pode ver nos nossos sabás, que são comemorados de acordo com as estações do ano. Esse é um círculo natural. Eu sempre digo, algumas pessoas discordam de mim, mas eu digo que quando a gente está dentro de um ciclo natural, naturalmente a gente vai receber aquelas energias daquele círculo. Por quê? No verão a gente tem a primavera que tudo floresce. A partir dali vai criando as outras estações. E cada estação tem uma representatividade em nossa vida. No inverno a gente fica mais fechado, mais em casa, mais acolhido. Aqui nem tanto, porque nossas estações elas não são tão definidas como é na Europa, Estados Unidos, em alguns países, lugares temperados. Aqui a gente vê mais. Se você entra dentro do ciclo, você consegue ver. No inverno você vai sentir mais frio, né? No outono vai esquentando um pouco, né? E na primavera você vai ter aquela expansão das flores. E no verão você vai sentir mais calor. Então você vai entrar dentro de um ciclo natural. E se você entra dentro do ciclo natural,
você consegue, você naturalmente, é como se a deusa nos colocasse num caminho de transformação natural, desde que nós estejamos dentro da liturgia dos rituais anual. O elemento da bruxaria é um sistema iniciático de transformação positiva da alma. A bruxaria é aquilo que a gente pratica e transfigura o nosso ser. Que a partir das práticas da bruxaria, eu posso mudar para melhor. Claro que ninguém vai pensar em mudar para pior, né? A gente sempre quer mudar para melhor. Por isso que diz que é um elemento de transformação positiva da alma. O elemento feitiçaria é o elemento mágico de transformação positiva do mundo material. Ele procura transformar a nossa vida medíocre e limitada, segundo as leis cíclicas da transformação da natureza, de caráter, carisma e sabedoria. Certo, gente? Então, hoje, trazendo para o hoje mesmo, a gente pratica a feitiçaria e a magia dentro de círculos bem pequenos mesmo. Até dentro do nosso próprio círculo, a gente não tem um fluxo de muitas pessoas. São poucas pessoas. O mundo atual é muito difícil, né? Não é tão fácil a gente reservar um tempo para um Deus. E imagina para uma deusa. Para algumas pessoas é até impensável. Hoje uma deusa eu nunca ouvi falar mesmo, mas aí quem é a deusa? A deusa é você mesmo, né? O Deus é você mesmo. E existe uma dificuldade até de fazer com que as pessoas se reúnam dentro de um mesmo ideal religioso mágico. Porque ou as pessoas estão ligadas somente na sua transformação individual, ou não tem tempo para se preocupar com a transformação do outro. E a transformação, ela é prioritariamente individual, mas ela é também coletiva. A gente pode transformar a partir de mim o outro, ou a partir do outro a mim. Não é assim? Quando a gente vive em comunidade de bruxos, a gente acaba observando o que o outro melhorou nele e o que eu posso melhorar em mim. Então, essa troca nos faz uns seres melhores. Aí quando eu falei no início que a magia, a feitiçaria, a bruxaria, ela é um caminho de transformação do ser para um melhor ser. Porque a partir daí, a partir das práticas do bem, a partir das práticas da transformação para melhorar o ser, a gente pode nos tornar um melhor ser. Entendeu, gente? Eu acho que a minha explanação é basicamente essa. Entendeu? Obrigado pela atenção. E qualquer coisa, a gente está aí no final para respondermos. Eu só vou dizer alguma coisa aqui para vocês, que eu gosto muito desse cântico. Vem turbulento da noite a fluxo de Pan e Opan. Para encerrar agora, o último tema da noite, que é bruxaria solitária.